Bom, nessa aula nós vamos falar sobre o envelhecimento do sistema cardiovascular, né? Então, vamos abordar alguns aspectos do que acontece com relação especificamente ao sistema cardiovascular e o seu envelhecimento. Bom, primeiro nós temos que ter em mente que o processo de velhice, né, o processo de envelhecer não é uma doença, né? São uma etapa da vida, são mudanças que acometem o nosso organismo à medida que o tempo vai passando e que nós vamos envelhecendo. Com base nisso, dependendo aí do nosso metabolismo, do nosso equilíbrio bioquímico, da nossa imunidade, a nutrição, os mecanismos funcionais, as características intelectuais e emocionais do nosso ser, né? Nós vamos envelhecer de formas e maneiras diferentes. Algumas com melhores condições, outros em condições mais precárias, né? Nesse aspecto, nós podemos avaliar que o sistema cardiovascular tem uma importante parcela, né, no processo de envelhecimento e muitos das pessoas, né, idosas acabam tendo problemas com relação ao funcionamento do sistema cardiovascular em função de algumas comorbidades que aparecem, né, em função do processo de envelhecimento natural. Então, com relação a esse processo de envelhecimento, nós temos algumas alterações corporais que são decorrentes desse mecanismo, né? Então, nós temos alteração na visão, na tolerância à glicose, densidade óssea, fluxo sanguíneo, renal, olfato, o débito cardíaco, a capacidade aeróbica, o paladar, né? A imunocompetência, a taxa de metabolismo basal, a alteração na massa magra, os problemas de audição, né? A coordenação motora fina e a motilidade intestinal, né? Todas essas mudanças acabam comprometendo, né, de certa forma, o funcionamento do nosso organismo, né? Isso no envelhecimento como um todo, certo? A partir dessa aula de hoje, a gente vai estar falando de alguns sistemas mais especificamente. Diante desse processo de envelhecimento, o sistema cardiovascular é um dos sistemas que, como já foi falado anteriormente, né, passa por diversas alterações e essas alterações podem acontecer em maior ou em menor grau, né, de acordo com o avançar da idade e com a associação a diversas comorbidades que podem estar presentes no organismo. Mas, de maneira geral, as alterações no sistema cardiovascular, né, acabam por diminuir, né, a eficiência desse sistema, de forma que o corpo vai tendo que se adaptar, né, a essas mudanças, né, e forçar, por exemplo, o coração a trabalhar com maior intensidade, né, para suplantar o endurecimento das artérias, por exemplo, fazendo com que o bombeamento do coração seja mais intenso, né? Então, isso pode levar aí a alterações importantes, né? Outro aspecto é que o fluxo sanguíneo para o próprio coração, né, pode ir sendo alterado com o processo de envelhecimento em função do entupimento, né, em certo grau, das artérias que levam esse sangue para o próprio coração, né? Dificultando aí a oxigenação e a oferta de nutrientes para esse músculo que, ao mesmo tempo que está sendo sobrecarregado pela necessidade de trabalhar com um pouco mais de intensidade para suplantar o endereçamento das artérias que distribuem o sangue para o corpo como um todo, né? Ele mesmo está recebendo menos oxigenação e etc, né? Então, tudo isso pode agravar aí o sistema. Outro processo também complicado é que esse endurecimento das artérias que eu citei, ele pode aumentar, né, a pressão em determinados pontos ou, de maneira geral, no corpo como um todo, né? E depois essa pressão mais elevada acabar não suportando, né, o vaso não suportando essa pressão e se rompendo, levando processos hemorrágicos, né, que podem ser importantes causas aí de complicações do processo de envelhecimento cardiovascular. Bom, então,
nosso coração vai envelhecendo com o passar dos anos, né? Apesar de nós termos alterações na anatomia e na fisiologia cardiovascular, mesmo na ausência de alguma doença associada diretamente ao coração, né? Ele envelhece naturalmente, certo? Então, alguns parâmetros cardiovasculares dependem diretamente da idade, né? E na maioria das vezes, um declínio do desempenho cardiovascular, né? Não só com relação à idade propriamente dita, né? O que vai fazer com que a nossa capacidade de gerar fluxo sanguíneo para o corpo acaba diminuindo e impedindo assim que tenhamos uma performance de geração de fluxo sanguíneo comprometida por causa disso, mas também porque nós temos a agregação de outros fatores que podem levar a problemas tanto no coração como em problemas não associados, né, aos vasos sanguíneos, ao sistema cardiovascular em si, mas que acaba comprometendo a função cardiovascular. Então é muito comum que, associado a uma patologia que apareceu, como por exemplo o diabetes, você venha desenvolver problemas cardiovasculares, né, em decorrência desse diabetes, né, como um exemplo, né? Certo? E aí você comprometeu o funcionamento do sistema cardiovascular em função dessa comorbidade associada aí que vai aparecendo com o processo de envelhecimento. Bom, e o coração no idoso, né? Então, o coração no idoso, em função, né, do que nós já expomos nos slides anteriores, né, é, as alterações que acontecem no nosso sistema cardiovascular, no nosso corpo, né, em decorrência do processo natural de envelhecimento, associado ainda a algumas comorbidades que a pessoa pode ter no seu organismo e que são muitas vezes agravadas com o processo de envelhecimento, né, que o coração do idoso acaba tendo que sofrer algumas mudanças para conseguir, né, tentar manter o funcionamento natural e tentar fazer com que a nossa função cardiovascular seja mantida nas melhores condições possíveis, né? Tentando aí superar todas as dificuldades, principalmente circulatórias, que acontecem com o processo de envelhecimento. Bom, essas são as alterações cardíacas comuns, né, no idoso, certo? Independente de outras comorbidades associadas, né? Então há um aumento no peso do coração, o aumento da dimensão dos cardiomiócitos, né? A diminuição do colágeno nas ligações cruzadas, aumento do número de cardiomiócitos, diminuição do enchimento diastólico inicial, aumento do enchimento diastólico final, né? A alteração na sensibilidade ao estímulo adrenérgico e das catecolaminas, né, no sentido de diminuir essa sensibilidade, né? A frequência cardíaca máxima diminui, o débito cardíaco máximo diminui, a fração de ejeção permanece igual, né? O volume sistólico também, né? E o débito cardíaco também. No entanto, para conseguir manter esse débito cardíaco igual, né, de maneira geral, o esforço, né, do coração para conseguir essa manutenção, né, acaba sendo um pouco maior, né, e isso sobrecarrega, e por isso essas alterações, né, de peso, por causa da dimensão dos cardiomiócitos aumentada, né, eles aumentam em espessura, eles aumentam o número de cardiomiócitos, né? Então isso acaba gerando uma certa hipertrofia, né, do coração, principalmente no que diz respeito ao ventrículo esquerdo, né, que por ter que fazer mais força para conseguir ejetar o sangue para o coração e manter esse débito cardíaco, né, ele acaba então sendo comprometido.
Então, em decorrência daquelas alterações mostradas no slide anterior, nós podemos resumir aí essas principais modificações, né, que o coração do idoso vai acabar apresentando, ok? Então, um espessamento e aumento de gordura no pericárdio, certo? O pericárdio fica maior, fica mais espessado, aumenta o depósito de gordura nesse epicárdio, né? Essa gordura vai acabar comprimindo, dificultando a dilatação dos vasos sanguíneos que estão mais superficiais por ali, né? O endocárdio, espessamento fibroelástico, substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo, infiltração gordurosa dentro do endocárdio, né? Fazendo com que haja ali uma mistura não só de tecido epitelial e conjuntivo, né, no endocárdio, mas também ali adentrando gordura, adentrando fibras musculares, etc., né? Acúmulo de gordura, cálcio e amiloide no miocárdio, diminuindo aí a flexibilidade dessa região muscular do coração, né? As válvulas vão sofrendo calcificação e depósitos de substância amiloide, né, o que vai endurecendo essas válvulas, predispondo aí ao aparecimento de má funcionamento da válvula, né, de surgimento de pequenos sopros e etc., né, que comprometem a função cardíaca, né. Quanto mais calcificado for uma válvula, mais difícil é para ela fechar completamente no momento da sístole, né. Consequentemente, né, um pequeno volta de sangue de uma cavidade para outra, né, ou na diástole, né, fazendo com que o sangue volte da aorta, por exemplo, para o ventrículo no momento da diástole, né. Sobre as coronárias, né, a perda de fibras elásticas e aumento de colágeno, endurecendo as coronárias, dificultando o fluxo sanguíneo, né, para o próprio miocárdio, né. Então, tudo isso, de certa forma, compromete bastante a capacidade funcional do coração, que tenta, né, se adaptar a isso e manter nas melhores condições possíveis essas alterações, ou essa função cardíaca, para ser mais preciso. Bom, algumas alterações vasculares decorrentes do envelhecimento que nós podemos observar no idoso, né? Então, há um aumento na espessura da parede das artérias, né, no que diz respeito principalmente à camada íntima e média, né? O colágeno subendotelial também aumenta. Há uma fragmentação da elastina em umas partes e o aumento de elastina em outras partes, né? Há um aumento dos proteoglicanos, a migração e proliferação de células musculares para a camada íntima, então isso é um aumento nessa migração, né? Aumento dos marcadores e mediadores inflamatórios, uma diminuição da distensibilidade arterial, né, que contrapõe ao aumento da elastina, porque apesar de nós termos o aumento da elastina, nós temos uma grande região, né, nas artérias que vão sofrendo depósitos, né, placas de aterosclerose, certo? Então toda essa região fica endurecida e a parte que não tem o depósito, ela fica mais elástica. Por isso que aumenta a elastina numa parte e diminui a distensibilidade arterial em outra, né? A velocidade de onda de pulso, a permeabilidade endotelial aumenta, os poros ficam mais abertos, né? A libertação endotelial de óxido nítrico diminui, que é um potente vasodilatador, né, localizado das células do endotélio para a parte muscular, né? Aumento da vasodilatação mediada pela atividade adrenérgica, né? E as resistências periféricas totais também aumentam. Dessa forma, né, esse conjunto de fatores aí acabam já mostrando para nós que a capacidade de extensão do vaso diminui, né? Ele vai ficar mais contraído e isso acaba levando, né, ao desenvolvimento de hipertensão arterial, né? Então, assim,
é muito difícil você encontrar um idoso, né, depois de 70 anos, por exemplo, que não tem algum grau de hipertensão arterial, né? Porque por mais cuidado que a pessoa tenha tido durante toda a sua vida, né, com relação à dieta e à realização de exercícios físicos e etc., né, essas alterações naturais, né, decorrentes do envelhecimento acabam levando a um certo endurecimento das artérias, né? Então, é difícil você encontrar uma pessoa acima de 70 anos que não tenha a necessidade de um acompanhamento com relação à pressão arterial, né? É muito comum, muito frequente, né? Se nós associarmos que grande parte das pessoas, pelo menos durante uma boa parte da sua vida, ela não se cuidou, ela não realizou, né, uma dieta balanceada, fez extravagâncias que não deveriam ter feito e etc., esse número aumenta muito mais. Então, porque essa pessoa vai ter, além das alterações normais, né, algum grau aí de comprometimento maior desse processo de envelhecimento associado aos maus hábitos que ele teve durante a vida. Bom, com base nas alterações vasculares descritas anteriormente, né, nós podemos resumir aí que todas aquelas alterações vão levar, então, a perda de tecido elástico, acúmulo de tecido conjuntivo, depósito de cálcio, aumento da rigidez dos vasos sanguíneos, principalmente das artérias, o aumento da pós-carga, fazendo com que haja necessidade de uma força maior na contração do miocárdio para poder suportar, né, suplementar essa pós-carga, né, e, consequentemente, aumento da pressão sistólica, né, uma vez que se o coração vai ter que trabalhar com mais força, a pressão sistólica vai se elevar. Por isso é muito comum, né, em decorrência do processo natural de envelhecimento, nós temos a pessoa com hipertensão arterial, como já foi citado. Nesse slide, nós podemos ver, né, a evolução, né, do processo de arteriosclerose numa artéria, né? Então, em função daquelas alterações, do depósito de gordura e etc., né, a placa de aterosclerose vai se formando e vai evoluindo dessa forma, né? Primeiro, com o aparecimento das células espumosas, depois com a estria gordurosa, já com o depósito de gordura, um processo de lesão intermediária, a placa de ateroma já se desenvolvendo, né? Depois essa placa vira uma placa fibrosa, endurecendo, né, a artéria ainda mais, né? E a ruptura, né, da placa, né, desenvolvendo aí um processo inflamatório localizado, né, e que leva, né, à obstrução quase que total, né, do vaso, né, e um desfecho, né, muito ruim para o funcionamento desse vaso no nosso organismo. Então é uma coisa que demora a acontecer na maioria dos casos, né, e por isso que só no idoso é que isso vem a surgir, né, mas em algumas pessoas essa placa de aterosclerose ela pode se desenvolver mais rapidamente. Tudo isso vai depender aí da quantidade de lipídios, né, principalmente de lipoproteínas, né, em sua maior parte carregando colesterol, né, que a pessoa pode já desde muito cedo ter altos níveis dessas lipoproteínas no seu corpo, né, em função da produção exagerada de colesterol, né, no seu organismo. Então, algumas pessoas, apesar de ter uma dieta não tão, digamos, ruim com relação à ingestão de lipídios, mas o organismo dele produz colesterol demais, né?
Ele tem uma biossíntese exagerada. Então, mesmo ele fazendo uma dieta que não tenha grandes riscos, né? Ele tem muito colesterol e não raro a gente vê aí pessoas com 38 anos, 30 e poucos anos já tendo infarto agudo do miocárdio, né? Em função de uma placa de aterosclerose dessa obstruindo quase que completamente uma coronária, né? Então isso é mais raro, obviamente, numa pessoa jovem, né? Mas no idoso isso é muito frequente, porque quanto mais tempo, né, de vida essa artéria tiver, maior vai se desenvolvendo essa placa, né? E mais vai evoluindo esse processo, certo? Obviamente que, associado ao tempo de vida, né, temos também os hábitos de vida. Então, a pessoa que praticou exercício físico durante toda a vida, a pessoa que fez uma dieta balanceada durante toda a vida, vai demorar mais tempo a ter isso. Então, todos nós temos, em algum grau, placas de aterosclerose dentro de nossos vasos. Alguns de nós temos muitas placas de aterosclerose, alguns de nós temos poucas placas de aterosclerose, né? Mas dizer que nós estamos totalmente lesos, porque eu sou magro, eu sempre fiz atividade física, eu sempre tive uma dieta balanceada, isso não quer dizer que não existam algumas placas de aterosclerose no seu corpo. E uma placa dessa pode evoluir, né, como vocês estão vendo nesse slide aqui. Bom, então, com o processo de envelhecimento, nosso risco cardiovascular aumenta em decorrência aí desses fatores que estão listados. Então, nós teremos um aumento na pressão sistólica, um aumento na prevalência da insuficiência cardíaca, um aumento na prevalência de arritmias, um aumento no risco de síncopes no coração, né? Redução da resposta cardiovascular ao estresse, né? O que diminui aí a nossa performance de maneira bastante significativa, né? E há uma piora no prognóstico das doenças cardiovasculares. É muito, né, digamos assim, mais fácil tratar uma pessoa mais jovem que tem algum comprometimento da função cardiovascular do que tratar, né, uma pessoa mais idosa. No entanto, né, uma evidência que temos do processo de envelhecimento é que, normalmente, no caso do infarto agudo do miocárdio, né, quando ele acontece na pessoa mais jovem, é mais difícil de ser revertido. Ele é mais, normalmente, fulminante, né, como se fala, né, e levando as pessoas a óbito com maior facilidade. Isso porque, com o processo de envelhecimento, né, essa dificuldade de fluxo sanguíneo por causa da obstrução parcial das coronárias, faz com que seja desenvolvido no coração alguns vasos colaterais, né, que levam, então, uma circulação complementar ao músculo cardíaco. Então, quando há obstrução do vaso principal, não para completamente de passar sangue a uma área muito grande do coração em função desses vasos colaterais. Então, é muito comum você ouvir falar, né, de um idoso que teve 2, 3 infartos e foi revertido, e ele conseguiu depois de colocar um stent, ele conseguiu fazer uma ponte safena, coisa desse tipo, e seguiu em frente, né? Enquanto que dificilmente você vê um jovem com idade, né, de 25, 30 anos que tem um infarto que ele escapou, né, desse infarto. O risco dele ser fulminante é muito maior, né? Não raro a gente vê atletas, né, que passam por isso e acabam morrendo, né, por um infarto fulminante ali, sem dar tempo de se fazer nada, né? Bom, outro problema é que, com o processo de envelhecimento, né, aumenta a incidência de algumas doenças, certo? E essas doenças podem comprometer ainda mais, né,
ou provocar alterações na função cardiovascular, fazendo com que seja mais difícil, né, para esse sistema cardiovascular se adaptar a essas alterações já que ele já teria pelo processo de envelhecimento, né? Então, doenças das próprias artérias coronárias, doenças cerebrovasculares, doenças vasculares periféricas, doenças renais, doenças pulmonares, certo? O surgimento do diabetes, por exemplo, né? Então, todas essas doenças, elas podem, né, de alguma forma, alterar o fluxo sanguíneo. Por exemplo, uma doença renal, né, ela pode comprometer o fluxo sanguíneo para o rim, certo? E, consequentemente, forçar o corpo a ter que mandar mais sangue para lá por causa dessa lesão renal, na tentativa de manter, né, a taxa de filtração glomerular e etc. E isso forçar mais o fluxo, porque praticamente 25% do nosso fluxo sanguíneo vão para os rins, né? Então, qualquer alteração lá no fluxo para aquela área, em função de uma doença renal, né, pode fazer com que o corpo tenha que tentar compensar isso. Isso atrapalha bastante aí o funcionamento. Bom, além disso, né, do nosso processo natural de envelhecimento do sistema cardiovascular, nós temos também que as doenças cardiovasculares são mais comuns no idoso, né? Então, dá tempo, digamos assim, né, em função da vida mais prolongada, do surgimento de doenças que normalmente não aparecem no jovem, né? Em decorrência de que essa doença ela demora a se estabelecer e a apresentar alterações significativas que possam ser perceptíveis, né? Então, uma pessoa que não tem o hábito de ir ao médico e etc., ele pode ter uma doença cardiovascular já pré-existente, mas que não se manifestou ainda em função da juventude e que com o processo de envelhecimento as manifestações vão se acumulando, né, em função da evolução da doença e das alterações no sistema cardiovascular decorrentes do processo de envelhecimento. Por causa disso, né, cerca de 1/3 das mortes que acontecem em todo o mundo são provocadas por doenças cardiovasculares, né? No que diz respeito aí à Sociedade Europeia de Cardiologia, 49% das mortes na Europa, né, são decorrentes das doenças cardiovasculares, né, provocando aí, né, a morte de adultos e principalmente de idosos, certo? Na maior parte dos países europeus, e não é muito diferente no Brasil, né? Apesar que agora nós vamos ter uma alteração significativa nesse quadro, né, em função desse processo, dessa pandemia, né, em que muitos idosos vão estar morrendo em função da sua menor, né, capacidade de reagir, né, via sistema imunológico à infecção, né, decorrente aí do coronavírus. Isso vai mudar, né, consideravelmente aí esses gráficos de relação, né, de doenças cardiovasculares e doenças infecto-contagiosas aí pelo mundo. Bom, e mesmo aqueles que não morrem pelas doenças cardiovasculares, né, pelo mundo, acima dos 65 anos, né, quase 1/4 da população desenvolve algum tipo de doença associada ao sistema cardiovascular, né? Sendo aí a pressão arterial um dos mais importantes fatores de risco, né, para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares, certo? E ela é muito prevalente, né, entre os idosos, né? Como já foi citado anteriormente, dificilmente você vê um idoso que não tenha, né, algum grau de hipertensão arterial, né, em função das alterações
do processo de envelhecimento no sistema cardiovascular e também das comorbidades que a pessoa tem em seu organismo com relação a isso. E se nós formos olhar, né, o risco de morte, né, de um paciente que tenha doenças cardiovasculares, um idoso com doenças cardiovasculares, né, ele tem uma dependência muito grande, né, do estilo de vida. Né? Se nós olharmos aqui nesse gráfico, 54% das mortes por infarto do miocárdio elas são dependentes do estilo de vida. Só 9% são decorrentes do ambiente por onde a pessoa vive, né? 12% devido à falta de assistência médica, etc. E 25% seria da genética que a pessoa já traz, né, de comprometimento do seu organismo. Então, podemos observar, né, que o grande, né, vilão dessa história é o estilo de vida. Por isso que se fala, né, que se desde jovem a pessoa mantiver dieta balanceada, realizar exercícios físicos, fazer, né, exames periódicos, etc., ele vai conseguir, né, diminuir a influência das comorbidades no processo de envelhecimento do seu sistema cardiovascular, diminuindo aí seu risco de morte, né, em função, certo, desses problemas cardiovasculares aí no corpo do indivíduo. Ok? Então era isso que a gente tinha por hoje, tá? Obrigado.